Bom dia a todos. Como combinado, hoje a gente vai fazer uma aula esclarecedora das aulas que nós tivemos, né, até o momento. Então, nós falamos sobre 4 diferentes conteúdos dentro da disciplina de higiene e segurança do trabalho, tá bom? Vocês tiverem dúvidas além, pode estar me interrompendo, tá? Sem problema nenhum, tá bom? Eu fiz aqui, montei esses slides basicamente com o que a gente consegue discutir dos 3 conteúdos que nós falamos, na verdade dos 4, né? Porque eu vou finalizar falando também das precauções de isolamento, que foi o último assunto que a gente abordou, né? Das aulas que a gente foi passado anteriormente, tá? Desculpa. É importante a gente entender o que é higiene e segurança do trabalho, né? São dois termos diferentes, né? Higiene e segurança, porém, dois termos que trabalham junto pelo mesmo objetivo, que é a segurança do profissional dentro do seu ambiente de trabalho, né? Mas de certa forma é importante a gente entender o que quer dizer higiene e o que quer dizer segurança, né? Segurança nada mais é que a observação e o cuidado da parte estrutural do ambiente do trabalho daquele profissional, né? Então, como nós colocamos, né, máquinas adequadas, uma mesa, uma cadeira, uma iluminação, uma estrutura física adequada para que aquele profissional execute as suas funções de forma confortável, né? Que não traga problemas futuros para aquele profissional, né? Então, a segurança do trabalho está direcionada a esses quesitos. Higiene está falando sobre a saúde em si, né? Então, se aquele funcionário está bem de saúde, né? Se aquele mouse mal colocado está trazendo para ele uma doença específica, né? Então, entendemos que esses dois termos, higiene e segurança do trabalho, eles devem estar correlacionados, né? Porque ambos têm o mesmo intuito e o mesmo objetivo, que é fazer com que aquele funcionário trabalhe bem, seguro, sem riscos, né? Ou pelo menos com esses riscos mínimos possíveis, ok? Tudo bem até aí? Tudo, Luana. Muito bem, tá? Então, ficou claro para vocês o que é higiene e segurança do trabalho, né? Então, como né, a gente já até tinha discutido nas questões dos exercícios, são duas atividades que trabalham intimamente correlacionadas, são dois termos que trabalham correlacionados, porém, um trata da parte física e estrutural e o outro da saúde em si daquele funcionário, ok? Então, é importante que o ambiente desse funcionário seja um ambiente seguro, um ambiente confortável, como eu já falei, e também um ambiente menos estressante possível, né? Porque a partir do momento que a gente coloca lá a questão psicológica e física daquele funcionário, eu estou pensando também na saúde mental dele. Então, um funcionário, né, um ambiente de trabalho, onde a gente tem supervisores, né, que são aqueles com uma hierarquia maior do que daquele determinado funcionário. E esses supervisores
não tem manejo de liderança, porque gritar, humilhar, né, expor não é característica de um bom líder, né? E isso deixa o ambiente extremamente estressante, né? Então, esses critérios também são colocados, né, dentro desse cuidado, porque pode afetar psicologicamente aquele funcionário. Porque tem funcionário que não vai pedir as contas porque precisa daquele salário e tal. Então, ele vai enfrentando esse estresse até uma hora que ele pode entrar no esgotamento, né? Então, é importante que esse ambiente também tenha uma questão tranquila nesse sentido também, né? Como eu falei também na aula, existe funções que já são estressantes por si só, né? Então, trabalhar num PS, num pronto atendimento, numa emergência, né? Ela já é o estressante, aquela movimentação, aquela agitação 24 horas por dia, né? Então, tendo isso e tendo ainda líderes que não são líderes, na verdade, acaba trazendo para esses funcionários doenças, né? E aí é onde entra aquela questão, né? De doença ocupacional, né? O que é doença ocupacional? Doença ocupacional é aquela doença que você adquire por conta da função que você exerce, né? Então, suponhamos que eu trabalhe em costura, né? E eu faço muito esse movimento, não tenho pausa para descanso, enfim, não tem nada que possa minimizar essa movimentação repetitiva. E aí eu começo a ter tendinite, né? Alguma inflamação específica, então isso acaba sendo uma doença ocupacional, né? Então, os cuidados que a higiene e segurança do trabalho adota e orienta e solicita para que aquele setor, aquela empresa, né, que ela coloque à disposição dos funcionários, né, que os funcionários sigam aquelas recomendações, é que esse tipo de coisa, né, no caso doenças ocupacionais, não aconteça, né? E ali a gente tinha até uma pergunta: o que não é doença ocupacional? O que é e o que não é? Então, o que é doença ocupacional é aquela que você nunca teve, e se você não executasse aquela função daquela forma, você não iria ter. Você passou a ter por conta daquela função que você executa. Você é funcionário. E o que não é doenças ocupacionais são aquelas doenças que já são do seu organismo, doença que você adquiriu fora do ambiente de trabalho, né? Que não tem nada a ver, não tem nada correlacionado com o seu ambiente de trabalho, né? Então, deve ser bem colocado isso para não ter problema, tá? Além de prevenir e cuidar e atentar às possíveis doenças ocupacionais, a segurança do trabalho também tem todos os seus cuidados para prevenir acidentes também, né? Nós sabemos que nossa função como da área da saúde coloca-se em risco, pode acontecer acidentes, profissões que trabalham em alturas, né? Pode, enfim, cada função aí tem os seus pontos fracos aí que pode vir a acontecer um acidente, né? Aí aqui a gente colocou qual a diferença de incidente em acidente, né? Então, o acidente é aquele fato inesperado que traz morte ou lesão, e o incidente é aquilo que não tem dano, né? Nem físico e nem material, ok? Os acidentes, obviamente, têm os seus prejuízos, né? Podendo ser eles leves ou não, né? Mas independente do acidente, se é um acidente de trabalho, que é o próximo assunto que a gente vai falar, ou se é um acidente que eu tive por outro motivo, enfim, fazendo outra coisa aí,
vai ter os seus prejuízos, seja lá financeiro ou prejuízo leve que não vai mudar a sua rotina, né? O idoso é você ter que se afastar do seu trabalho, né? Esse afastamento pode ser tanto uma coisa rápida como uma coisa permanente, você nunca mais poder executar aquela função, ou podendo ser parcial, né? Que é quando você consegue ir a trabalhar, porém você não consegue executar tudo aquilo que você executava. Algumas coisas você acabou ficando limitado, né? Então, de certa forma, é um prejuízo, né? Prejuízo para você como funcionário e até mesmo para o seu empregador, né? Classificações desses acidentes estão incapacitante, acidente sério, acidente relatável, acidente de trajeto, o incidente que nós já falamos, acidentes com danos materiais e acidente lar e lazer que não está correlacionado com acidente de trabalho, porém pode trazer prejuízo, né? Ah, estava lá andando de moto, indo lá na feira, caí, quebrei o pé, vou ter que fazer cirurgia, etc. Então você vai ter que ficar afastado e isso é um prejuízo para você e para o empregador, né? O dano material, que foi um assunto que muitos vieram me perguntar, né? Suponhamos que você está dirigindo o carro da empresa e bateu aquele carro, né? Isso vai ser prejuízo para o funcionário ou para a empresa? É claro que isso vai ser visto com muito cuidado, deve ser visto com muito cuidado, para ver realmente quem errou, né? Se foi algo proposital, um descuido assim do funcionário mesmo, é lógico que isso pode reverter um prejuízo financeiro para o funcionário. Mas isso é o quê? Tem que ser avaliado, tem que ser o quê? Investigado para ver se realmente aquele carro já não estava bom, aquele equipamento que você estava usando já não estava bom. Então, tudo isso pode ser visto para realmente ver quem vai arcar com o prejuízo, tá bom? Até aí tudo bem, meninas? Meninas, estão aí? Estão me ouvindo? Estamos, Luana. Ah, então tá bom. Bom, e a partir dessa classificação de acidentes, né? Algum deles se encaixa como acidente de trabalho, né? Como acidente de trajeto, pode ser um acidente de trabalho, o dano material, como eu falei. Os demais praticamente conseguem se encaixar como acidente de trabalho, que é o quê? Acidente de trabalho é aquele que acontece em trajeto, então, indo ou vindo do seu trabalho, né? Se acontecer algo, é considerado como acidente de trabalho. Você, dentro da sua empresa, acidente de trabalho. Você executando alguma função fora da empresa, também é acidente de trabalho, né? Então, estou fora do meu horário de serviço, porém estou executando uma função pela empresa. A empresa me solicitou e tal. Então, é acidente de trabalho, ok? Aí toda essa parte burocrática, enfim, né? Se INSS, enfim, quem for aí, vai estar sendo conduzido como um acidente de trabalho, ok? Tinha uma observação que até uma agressão física, né? Se acontecer por um colega seu, por um cliente, por um paciente, também está dentro da sua função, então está dentro do seu horário, está dentro do seu ambiente de trabalho, também é considerado como acidente de trabalho, tá? E as causas, né, da grande maioria dos acidentes de trabalho acontece por atos inseguros, né? Então quer dizer o quê? Condutas, atitudes que aquele trabalhador tomou que não foi adequada, né? Então foi precipitado demais,
foi negligente, trabalhou sem o calçado correto, quando percebeu, estava lá de bunda no chão, porque escorregou, né? Então, a maioria são por atos inseguros. Então, atos inseguros quer dizer isso, que foi uma conduta, uma atitude, um descuido, né, do próprio funcionário, né? Também tem aqueles que é por condições inseguras, então o maquinário que não estava muito legal, o improviso, porque não tinha, sei lá, uma escada para subir, eu tive que improvisar, né? Então, isso daí são condições inseguras, né? Que no caso a empresa meio praticamente fez com que a falta, né, de talvez de um equipamento adequado, enfim, fez com que o funcionário se colocasse naquela situação, tá? Mas isso é o quê? Uma minoria, tá? A maioria é por culpa do próprio funcionário, né? A gente percebe muito na nossa área mesmo, a gente percebe profissionais trabalhando com sapato inadequado, a gente percebe roupa inadequada, né? Não usando luva no momento que deve usar, não usando os óculos, ou não usando os EPIs que devem ser utilizados. Isso a gente percebe muito, a gente presencia com muita frequência, né? Então, se acontece um acidente e o motivo era pela falta do uso daquele item que ele não está usando e ele era ciente que deveria ser usado, né? É um acidente de trabalho por ato inseguro, né? Então, isso tem que ser muito bem colocado, porque é um perigo. Dependendo do que for o acidente, nós, profissionais da área da saúde, a gente coloca em extremo risco. E o maior risco que a gente se coloca é o risco biológico, né? É o contato com materiais biológicos, é o contato com micro-organismos e tudo mais. Então, micro-organismo é algo invisível, a gente não consegue ver. Não consigo ver se tem micro-organismo no meu celular, na caneta que eu estou escrevendo. Não dá para a gente ver. Então, a gente tem que o quê? A gente tem que se cuidar, né? E se a gente não se cuida, a gente dá o quê? A oportunidade para o azar, não é verdade? Então, é aquela história, né? Ah, mas nunca vai acontecer comigo, aconteceu com fulano, mas eu não acontece e tudo mais, né? Que é sempre assim, a gente nunca é vulnerável, né? A gente, né, as coisas sempre acontecem do lado de fora, mas na verdade, né? Mas não é assim que deve ser pensado, né? Muito bem. Toda profissão, né? Ou a boa parte dela, a gente tem riscos, né? A gente se coloca em risco, né? Então, os riscos, as classificações de risco comum, que pode se encaixar em funções que um trabalhador se coloca, eu falo trabalhador, gente, mas de modo geral, né? Então, risco físico, né? O risco físico, que é aquele onde o trabalhador se expõe a ruídos muito altos, a temperaturas oscilantes, umidade, né? São coisas que se a gente se expõe por muito tempo, várias vezes por dia, chega isso que o meu corpo vai começar a agir, né? Vai começar a reclamar, né? Risco químico, né? Então, se expor a produtos químicos, né? De certa forma, poeira, né? Gases, vapores, né? Sem nenhum tipo de proteção, com certeza isso pode penetrar no organismo e trazer um problema sério aí para esse trabalhador. Aí os outros riscos biológicos, que é você se expondo a agentes biológicos, né, a micro-organismos e tudo mais, né? E o risco ergonômico, né? Que seria quando a gente se coloca em posições, esforços além do que o seu corpo aguenta, né? Então, se locomove, se posiciona inadequadamente e com o passar do tempo também isso vai gerar prejuízos para você,
né? Então, sabendo que existem esses riscos, né? Que basicamente todas as profissões, né? Se eu falar para você quais os riscos de uma professora, por exemplo, se é uma professora que trabalha com aquele quadro verde que se coloca giz, a poeira daquele giz, ela vai inalando, né? Frequentemente. Se a cadeira dela, a mesa daquela professora não é adequada, ela tem um risco ergonômico, né? Aquele pessoal que faz manutenção, né? Tem risco ergonômico, tem risco físico, né? Então, assim, basicamente todas as profissões têm os seus riscos, né? Seja eles leves, que seja apenas mudar uma posição de teclado, de monitor, de uma cadeira, ou os riscos mais específicos, como o risco biológico, que é um que está totalmente direcionado para os profissionais da área da saúde, profissionais que trabalham direto e indiretamente com o paciente, né? Então, pensando nisso, a gente tem dentro da nossa legislação a construção das normas regulamentadoras, né? Que são normas que regulamentam aquela profissão. Então, aquela profissão, aquela função só pode ser executada mediante essas orientações. Então, o funcionário ele deve usar tal coisa, tal EPI, tem que fazer isso, trabalhar tantas horas por dia, enfim. Então, ela regulamenta aquela função do modo que a pessoa, o profissional que vai exercer aquela profissão, ele exerça com segurança, né? Então, a norma regulamentadora, ela vem com esse intuito, tá certo? Como existem várias normas regulamentadoras, cada uma específica para tal profissão, a que nos cabe é a NR32, é a norma regulamentadora 32, que é o que está direcionado à segurança e à saúde dos trabalhadores da área da saúde, né? Então, ela tem como implementação as medidas de segurança para o trabalhador da saúde. Então, existe uma íntegra, vou deixar linkado para vocês lá no grupo do WhatsApp, o link do PDF da norma regulamentadora, não sei se alguém já fez, já baixou, né? É como se fosse um livro, enfim, uma cartilha de todos os cuidados. Então, quando vocês abrirem lá o manual do estagiário, até no manual do aluno deve ter também, tem também. Que tem que usar jaleco de manga longa, tem que usar sapato tal. Então, isso tudo está dentro da norma regulamentadora, né? Para que vocês executem a função que escolheram, a profissão que escolheram, de forma segura, né? Então, deve ser seguido a risca NR32. Então, a NR32 é uma forma tanto dos empregadores, né, terem o direcionamento de como o seu negócio, o seu setor, a sua unidade vai funcionar de forma segura para que os meus funcionários não desenvolvam doenças ocupacionais, que eles não tenham todo dia aí um possível acidente de trabalho, né? Então, se pensarmos que seguindo, né, certinho, né, seguindo totalmente as normas, eu tende a não se acidentar. E tem doenças ocupacionais também não vão acontecer, ou se acontecer porque, né, realmente, mas isso é o quê? É coisas que vão ficar mais distante da nossa realidade, que é eu, profissional, seguindo, né, corretamente as normas regulamentadoras, ok? Entenderam o que é a norma, o que significa a NR32, qual o objetivo da NR32? Isso é extremamente importante porque vocês vão ouvir na vida de vocês, como profissionais da área da saúde, constantemente sobre NR32, tá bom?
pensando em profissional da área da saúde, né, já que já colocamos aqui a NR32, aqui são algumas exposições que nós da área da saúde, no nosso dia a dia, a gente se expõe. Essas exposições não é uma escolha. Ah, eu vou me expor ou não. É algo que a gente se expõe a partir do momento que eu escolhi a trabalhar na área da saúde, a trabalhar dentro do hospital, né? Então, a exposição percutânea, né? Então, se perfurar com uma lâmina, um bisturi, isso pode acontecer? Pode acontecer. Exposições em mucosa, então respingos no meu rosto, nos meus olhos, né, na mucosa, isso pode acontecer, né, pensando em todos os cuidados que eu presto com o meu paciente, na hora de aspirar, na hora de higienizar, isso é uma exposição? Sim, é uma exposição. Exposições cutâneas, né? Então, eu posso desenvolver, às vezes, ter uma pele não íntegra por uma alergia que eu possa até ter desenvolvido por algum produto que eu tive contato ou por uma alergia que eu tive, não necessariamente dentro do meu ambiente de trabalho, mas que eu estou trabalhando por conta disso. Então, eu acabo podendo me expor também. Mordeduras de animais, ou de humanos, animais não, né? Que a gente não cuida de animais. Mordeduras humanas, né? É uma situação, lógico, não vamos dizer que a gente todo dia vai estar suscetível a isso, mas uma situação atípica, né? Mas pode acontecer? Pode também, né? Já aconteceu? Já. Dependendo, como eu falei, né, na aula, pacientes neurologicamente doentes, né? Pacientes confusos, pacientes agitados, né? Às vezes a sua defesa é morder. Então, por isso que a gente tem que sempre manter um limite, uma atenção voltada para esse paciente, porque do mesmo jeito que ele morde, ele pode tapear, pode te empurrar, né? Então, a atenção, ela é extrema no cuidado com o paciente, né? Então, pensando nessas exposições, a gente observa o quê? Que todas elas, o grande risco é o quê? Você se contaminar, ter contato com material biológico de uma outra pessoa, essa outra pessoa você não sabe qual que é o estado clínico, a saúde física desse paciente, né? Então, nesse caso, a gente observa que essas exposições nos colocam em risco em quê? Em risco biológico, que é o risco com material biológico, né? E é algo que está muito correlacionado com os profissionais da área da saúde, né? Então, tendo essas exposições, né? Sabendo dessas exposições, que é algo natural na vida de um profissional da área da saúde, a NR32 vem, observa e fala o quê? Bom, para que essas exposições sejam, eu preciso criar barreiras para que isso não tenha contato direto com os funcionários da área da saúde. Então, vamos criar medidas para que eles possam trabalhar sem o contato com uma barreira aí, para que essas exposições não sejam diretamente para eles, né? Para os funcionários, certo? Agentes e potenciais infecciosos, né? Aqui nós já falamos sobre micro-organismos, aqui a gente tem aqui a relação de classificação desses micro-organismos, né? Sabendo que quando em contato com a pessoa, né, ele desenvolve o quê? Infecção, né? E essa infecção, ela tem os seus primeiros sinais e sintomas, né? Que é o quê? Febre, dor, vermelhidão, inchaço, alterações das células sanguíneas. Então, geralmente, os linfócitos, né, os leucócitos, que são do sistema imunológico, vai estar aumentado, né? Porque a partir do momento que um micro-organismo penetra no organismo, nosso exército de defesa, que no caso aí seria os glóbulos brancos, eles aumentam sua quantidade no intuito de eliminar o mais rápido possível esse micro-organismo. Muitas das vezes eles têm sucesso, né? Eles conseguem eliminar, muitas das vezes com rapidez, outras vezes com mais lentidão, muitas das vezes precisa de um apoio, que é um tratamento farmacológico, né?
mas a gente consegue identificar que há algo errado no corpo dessa pessoa por conta dessa quantidade excessiva a mais, né, de leucócitos nas correntes sanguíneas. Dependendo do local, se é uma ferida, enfim, pode estar apresentando secreção, né? Então, a gente coloca que esses sinais são sinais flogísticos, sinais e sintomas de infecção. O que é? Correlacione aí os sinais flogísticos. Então, seria esse: febre, dor, vermelhidão, alteração sanguínea, secreção, ok? E se essa infecção acontece dentro do ambiente hospitalar, né, ou estar correlacionada com algo que foi feito dentro do hospital, aí passa a ser uma infecção hospitalar, né? Então, a infecção hospitalar é algo que acontece dentro do hospital. Então, é uma infecção correlacionada com algo que aconteceu dentro de um hospital ou dentro de uma unidade de saúde, né? Então, suponhamos que hoje eu fiquei internada, fiz o que tinha que fazer, me recuperei e estou de alta. Dali alguns poucos dias eu começo a desenvolver alguma infecção, meu corpo começa a responder, enfim, volto para o hospital e ali, mas da onde? Qual momento que essa bactéria que está no organismo dela é muito específica, ela só está dentro de um hospital. Aí eles vão te perguntar, você teve em hospital recentemente? Aí eu vou falar, sim, eu fiz uma cirurgia, ou enfim, eu fiz um procedimento há 15 dias atrás. Então, ali já é uma possibilidade, né, já é uma suspeita de uma infecção hospitalar, né? E aí abre uma investigação, começa a correlacionar com exames e o procedimento que você fez para realmente saber se é uma infecção hospitalar. É lógico que todos os cuidados que existem hoje dentro do hospital, uso de materiais descartáveis, a higienização, corrente, higienizações que a gente vai falar aqui após a aula, tudo que acontece, os cuidados que tem, né? Antigamente não existia material descartável, gente. A luva era lavada, seringa era lavado, né? Então era reutilizado mesmo. Hoje é tudo descartável, né? Então o índice de infecção hospitalar também deve ser reduzido por conta dos cuidados que hoje existem, né? O funcionamento hoje é diferente, né? Então, é claro que isso. Então, quando acontece uma possibilidade, infecção hospitalar, mas por quê? Aonde? Onde está o erro? Aí aonde existe equipes, né? Então, nós falamos de CCIH, né? Tá na precauções, é onde esse setor, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e outras infecções também que são de interesse, né? Eles vão buscar, né? Então, a princípio, eles já trabalham orientando o funcionamento dos setores e dos procedimentos. Então, esse procedimento deve ser feito dessa forma, utilizando esse material. Quando terminar, vai descartar ali, vai fazer assim, vai lavar a mão. Então, todo um passo a passo. A gente fala que é protocolo, né? Então, eles já trabalham na prevenção, então faça dessa forma que não vai ter infecção. Quando tem, alguma coisa falhou. Então, tem que ver se é uma falha, da onde que é essa falha, se é uma falha do próprio material descartável, se é uma falha do manuseio do profissional, ele ainda não está preparado para isso, ou ele fez sem saber fazer direito. Então, aí há uma busca, tá? Pessoal, vou finalizar aqui e eu vou abrir uma nova conversa porque acabou o nosso tempo e a gente finaliza a aula, tá bom? Ok, Luana.